Te adoramos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pelas tempestades, pela noite. Você nunca está sozinha. É sempre, sempre junto com Ele. Nem tudo foi Ele que desejou coisas acontecerem para você, mas Ele está com você o tempo todo. Amém? Levante as suas mãos, vamos adorá-lo. Pai, nós te adoramos, nós te adoramos, te adoramos. Vrazegedanzabassa. Levante as suas vozes, vamos cantar no Espírito. Nos microfones aí, você pode cantar no Espírito? Riba, vem aqui, fica aqui do meu lado, por favor. Aleluia. Nós vamos, fale o que está no seu coração. Eu estava pensando sobre o milagre que esse lugar é. Que é como se fosse uma livraria, um inventário de uma livraria, sabe? Todas as riquezas, sabe? Eu amo livrarias e laboratórios. Eu gosto de livraria, você senta lá e você tem bolinho de milho para comer, tem um cafezinho, sabe? E esse legado do papai Reagan, sabe? Eu não quero... Eu quero dizer que o espírito do papai Reagan está aqui. Eu não quero que você entenda isso de uma forma errada, mas o legado que ele deixou, sabe? O laboratório que Deus está criando essa igreja dentro. Nós talvez não reconheçamos, sabe? Mas Deus está fazendo algo novo. Você é o laboratório de Deus agora mesmo. Eu amo ver vocês se envolverem e amadurecerem, mas é como se vocês estivessem vivendo dentro de um laboratório. O que é aqueles vasos que você... sabe, derrama um no outro e Deus está transferindo coisas de uma coisa para outra e é como se Deus estivesse misturando e eu nem sei o que isso significa, talvez você saiba, mas eu estou tão agradecida que eu não faço parte de uma coisa, que eu estou só dentro de uma livraria enrustida em algum lugar, empoeirada, mas tem vida aqui. Eu quero falar sobre uma distribuição com relação às gravações, sabe? Nós temos hinos, salmos, cânticos espirituais aqui.
E sabe, em alguns lugares que nós vamos, você só vê aquela fumaça vindo do holofote, aquelas luzes piscando, e está tudo bem isso. Mas sabe, nós queremos cantar hinos e cânticos espirituais, onde você vai nessa livraria do reino do Espírito, e você não se importa de ser parte do laboratório dele. Ela disse, só isso que eu tenho. Ela falou, não terminou. O que eu tenho para você, eu vi você cantando sobre pessoas com línguas e interpretando. Então, comece com os fields. Eu vi você fazendo isso, então vá em frente. Além da sua própria habilidade, para a habilidade do Santo de Israel. Você vai cantar músicas proféticas, você vai cantar como alguém que anda em outra dimensão e vai ser divertido. Vai começar na sua cozinha, você vai estar lá na cozinha, só lidando com as panelas e de repente você vai perguntar, de onde veio essa música? De onde essa voz profética, vocal vem? Eu libero sobre você, pastora, eu libero sobre você a plenitude do pastoreio, escreva a visão. Escreva a visão, cante a visão. E para você, até para impor as mãos, eu hesito, porque eu sei que eu estou diante de alguém grande. Eu te agradeço pelas cidades, pelos países que o Senhor está dando a este homem. Obrigado pela voz apostólica que ele é para a igreja. Obrigado porque pastores se abrem e dá a alguns que têm resistido você, que mal entenderam você. Eu declaro que isso está quebrado. Você vai ser aceito não só entre os amados, mas no Cristo, no corpo de Cristo, como uma voz para a nação como você é. E que você será estabelecido. Se prepare para a aventura da sua vida, a aventura da sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E precisa ter um som que precisa sair da tua igreja. Um som que vem e começa em você, começa em você, começa em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso aí é a primeira. Isso é diferente. Vocês dois. Brasegondo roko rokondele brazegeshetele vasanda. Obrigado, Jesus. Eu declaro vida divina. Terminando, Senhor, aquilo que o Senhor começou. Acelerando os pneus do tempo e que haja grande aceleração e manifestação. Em nome de Jesus. E que haja tanta alegria. Que haja tanta alegria. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, eu te agradeço porque o milagre está aqui. O milagre está aqui. Não precisamos olhar para outro lugar, procurar em outro lugar. O milagre está aqui. Está aqui. Está aqui em casa. É aqui em casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não sei o que isso significa, mas você não ama como o Senhor opera, Morgan? Vocês dois. E eu vou terminar. Vragandere brocho korakasite de debosoro korakasata. Você foi colocada em um tornado, mas é um tornado do Espírito Santo. Mas às vezes você pergunta, cadê o meu pé? Onde está meu chão? Onde é que eu me encaixo? E Deus vai te estabelecer.
Eu ouço como algo que foi estabelecido no reino do Espírito para você. Onde há questionamentos, vai haver estabelecimento em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado por este grande homem de Deus. Obrigado pela sabedoria dele. Obrigado que o Senhor fez ele maravilhosamente. Cada parte nele é único, porque o Senhor o fez dessa forma. Obrigado porque o Senhor usa esse humor que ele tem, a forma como ele vê as coisas. O Senhor vai usar isso para dias por vir. Terminei. Eu ainda acredito que você precisa cantar algo no reino do Espírito. E depois cantar em inglês. Em Cristo eu sou perdoada. E eu sou curada em Cristo. Minha salvação está em Cristo. Nele eu vivo e me movo. Nele eu vivo e respiro. Nele eu tenho a minha existência. Eu sou curada com Cristo. Em Deus. Eu estou escondida em Cristo, em Deus. Não mais eu vivo. Não eu mais que me movo. Mas o Rei, aquele que ressuscitou, está habitando em mim. Não mais eu vivo. Não mais eu vivo. Não mais eu vivo. Mas Jesus, que habita em mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tem um lugar para o qual estamos sendo chamados. Eu ouço o Senhor dizendo, suba mais alto. Suba mais alto. Eu posso lembrar do meu avô, quando a gente ia acampar, eu era pequena e eu ficava cansada, e ele falava, querida, suba um pouquinho mais alto. E eu ouço o Senhor dizendo, tão gentilmente para cada um de nós, suba mais alto. Pastora Débora, é tempo de subir mais alto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não viu nada ainda. E eu vejo jovens, ministros jovens ao redor da tua mesa. E eu vejo você mentoreando. Você é como uma Débora que eles estão procurando. Pessoas que vão chegar para você para receber da sabedoria que habita em você. Obrigado, Senhor, pela mão fiel do Senhor. Ela realmente é uma Débora. Ela realmente é uma Débora. E eu te agradeço, Pai, porque ela é encontrada debaixo de uma palmeira. E debaixo dessa palmeira vai fluir óleo sobrenatural para a cura de nações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E até mesmo no coração dela, o Senhor remove tudo o que precisa remover. Tem cura. O profundo chama ao profundo, em nome de Jesus. Aleluia. Te amo, mama. Ande e cante. E toque na medida que você for guiada. Fale na medida que você for guiada. Grande, grande, grande Esté, grande José.
Poderosa Esther, poderoso José. O plano para a cidade, a salvação para a sua cidade, em nome de Jesus. Favor na arena política, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Pai está tão agradado de você. Você faz ele sorrir. Eu o vejo numa sala, numa grande cadeira, e vocês dois sentados lá. E o Senhor suspira segredos para você durante a noite. E você será fiel para escrever o que Ele diz. É tempo de escrever o que Ele diz. As coisas secretas do Senhor. É tempo de escrever, Sara. Tem uma escritora em você também. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E a mão do Senhor está sobre os seus 5 filhos. Elas são como uma flecha na mão de Deus. Eles vão destruir, eles são como uma marreta na mão do Senhor, eles vão destruir fortalezas, barreiras de segregações por seus 5 filhos. 5 é o nome da graça. Tem uma graça sobre eles agora mesmo. E eu agradeço por ele, Senhor, agradeço por Sara, pelo esposo dela. É uma coisa boa, é um bom dia, é um bom dia, é um bom dia, é uma coisa boa. E o Senhor diz, não seja tão sério. Não seja tão sério. Eu quero que você desfrute da sua salvação, se divertir, rir, seja criança de novo. Não seja tão sério. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu vejo o Senhor em você, num campo, você está brincando de bola. E Ele disse, eu estou curando algumas coisas na sua infância. E você pode voltar na infância e rir de novo e desfrutar da caminhada, sabe? Sabe quando as crianças seguram firme porque estão num passeio forte? É hora de levantar as mãos e aproveitar. É sua vez, é sua vez. A sua vez chegou. Todos já tiveram a sua vez e agora é a sua vez. Homem poderoso em Deus, eu vejo nações chegando até você. Eu vejo as nações chegando. Eles estão vindo de uma forma grande, numa forma poderosa. As influências estão aumentando agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado por mamãe e papai. Porque eles fazem parte da livraria que se encontra no Reino do Espírito nesse lugar. Novas coisas que o Senhor está fazendo no laboratório com eles. Acrescentando anos à vida deles, Senhor. Acrescente vida nos anos deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, porque eles operam como um. Joel, tem tantas músicas em você que ainda não foram liberadas. Músicas proféticas, não só espontâneas, mas músicas
específicas. O corpo de Cristo está esperando, os anjos estão esperando, as melodias estão esperando, as letras estão esperando. Nós chamamos essas músicas em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E pastor, não tem nada que eu possa dizer que você já não tenha ouvido, mas eu vou dizer um grande amém. E publicamente eu digo que você é minha mãe e que eu te amo tanto. E eu sou tão agradecida. Quando eu estava tão quebrada, quando eu passei por essas portas. Eu não sei o que você viu em mim, mas eu sou tão agradecida. E eu estou aqui. E eu sei que isso é uma coisa muito... Eu sei que isso é uma coisa muito difícil de dizer, porque as pessoas dizem, eu estou aqui, 30 dias, elas já desapareceram, mas eu quero te dizer, eu estou aqui, eu te amo muito. Aleluia. Te agradeço, Pai. O Senhor está levantando um sinal e uma maravilha. Primeiramente, eu te agradeço por cura profunda, cura em lugares mais profundos nessa jovem. Cura profunda acontecendo em nome de Jesus. E ela será tão curada que nem vai doer mais. Ela nem vai pensar mais sobre isso, porque ela é curada do Senhor. E eu agradeço por esse grande homem de valor. Obrigado que o Senhor vai usar esses dois como um sinal e uma maravilha. O Senhor usa eles para destruir e quebrar preconceitos em nome de Jesus. E seu pai, o teto do seu pai será o seu piso. O teto que o seu pai construiu será o seu piso. Suba mais alto. Não pense pequeno de si mesmo. Suba mais alto, diz o Senhor. Aleluia. Pai, eu te agradeço agora mesmo. Seja o que estiver acontecendo nesse coração agora mesmo, no coração físico dele, eu declaro a vida de Deus. Eu declaro a vida de Deus. Eu declaro que ele tem um coração perfeito. E o corpo dele está designado perfeitamente para o plano dele. Em nome de Jesus. Vai ser divertido. Você vai ter filhos lindos. Amém. Terminou? Eu tô bêbada. Muito bem. Eu gosto tanto do uso da palavra livraria e laboratórios. Quando eu estava na igreja de irmão Copeland, a Terry Pearsons e George Pearsons, onde eles pastoreiam, eu chamei Dave e Aubrey, a filha são os netos, né, do irmão Copeland, e a gente falou sobre livraria e laboratório. E sabe, a gente tem que ter um lugar onde a gente pega isso. E é um lugar seguro, porque estamos todos aprendendo juntos. Você está lá e mostra aos alunos o que eles precisam ver. E eu garanto que todos estão aprendendo juntos. Instrutor e aluno. O Espírito Santo é tão diverso, tão vasto, você não consegue chegar no fim e dizer, eu já cheguei, eu já tenho o conhecimento completo, porque ele é tão diverso.
Eu aprecio que nós estamos nesse lugar hoje. E eu agradeço tanto quando a Reba ministra, ela pega imagens e de uma forma tão criativa, e eu valorizo a forma como cada um flui. E eu só estou esperando e vendo qual é o caminho para seguir. E nós precisamos só ter certeza que o Espírito Santo tenha espaço para fazer, para operar, para falar. Nós não passamos adiante do Espírito Santo, amém? Na verdade, eu tenho aqui a minha pregação feita, mas eu vou deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer. Venha, traga tudo que você quiser trazer, traga até Sarah, Miss Windy, elas são do Reino Unido. Ela disse, você não pode dizer que eu falo como você, né? Vocês podem se assentar. Você está vendo como ela fala? Vocês podem se assentar. Sabe, eu estou melhorando. Eu não sei se você tem feito o seu para casa. Não levanta a mão, não. Para Dr. Bill Winston. Mas não só para casa com dele, mas da semana, daquilo que a pastora Nancy tem falado. Então, durante a noite, Reba, obrigado, eu estava sentada com Deus. Cadê meu versículo? Eu estava olhando Amós 9, que Dr. Bill nos deu, o para casa para fazer, e eu vi tanto nisso. E eu espero que ajude. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Eu só estou agora... Eu não quero passar do tempo aqui. Oh, que bênção. Ela disse que eu posso ir até onde eu quero. Não, mas eu não posso fazer tudo que eu quero, não. Ele usou a versão, a mensagem. Então, eu escrevi na minha Bíblia hoje... Porque Miss Reba, estou seguindo você. Foi isso que ele disse. Ele disse, coisas vão acontecer tão rápido que a sua cabeça vai girar. Eu falei, rapaz, eu gosto disso. A sua cabeça vai ficar assim, ó, rodando. Porque fé é agora e ele estava nos ensinando de viver o momento com a nossa fé. Eu falei, meu Deus, nossa cabeça não pode entrar no meio desse mover de Deus porque estamos indo para águas profundas. Coisas vão acontecer tão rápido que a sua cabeça vai girar. Uma coisa vai acontecer atrás da outra. E nós sabemos que fé é agora, Hebreus 11:1, mas é tão importante que nós entremos no descanso e nós sabemos que a fé é isso. Fé tem a certeza que já recebeu aquilo que pediu. Fé sabe o que está fazendo. Então não interfira com a sua fé. Só cheque que você esteja em fé. Só examine que realmente você entrou dentro do ônibus. Louvado seja o Senhor. Então, é por nossa conta que as coisas vão acontecer tão rápido que a nossa cabeça vai girar. Nossa cabeça vai girar. Nós estamos aqui para aproveitar a jornada. Mas tem algo que foi ordenado para nós. Pense, nadando geralmente é um lazer, é um hobby você nadar. E eu vi isso, um lugar de descanso, onde você está fazendo, nadando de borboleta, nadando de costas. Sua cabeça não vai ter que operar nada por você. É como Ezequiel disse em capítulo 47, sobre os níveis das águas subindo, níveis que dão no tornozelo, no joelho. É isso, gente. É isso. E o que isso significa? Significa que coisas serão reveladas de forma rápida.
bem rápida. E isso foi falado em cima para mim daquilo que a pastora Nancy disse sobre prédios. Que, na verdade, se você começar a nadar na sua mente para esse lugar de descanso, você vai ver. Você vai só receber o seu prédio novo. Esse prédio novo está esperando por você. Eu não sei, pastores, mas não busque alugar de novo. Eu tenho essa impressão. Não fique mudando de um lugar para outro, alugando. Veja o seu terreno, o seu prédio. Mas quando eu li Amós 9, aqui também diz, não vai demorar. Ele diz agora. Não vai demorar muito. Agora. Não vai demorar. Falando do futuro. E depois ele fala agora. Meu Deus. Então, nossa fé entra nesse termo para que agora seja agora. Não vai demorar mais agora. Que contradição. Não vai demorar muito agora. E Deus começou a me explicar sobre fé ontem à noite. Não vai demorar muito agora. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E então ele diz isso. Você não vai conseguir acompanhar. Não vai conseguir acompanhar. Isso importa? Não, só entra na água. E ouse ir mais profundo, você vai notar que a sua cabeça vai girar. Significa então que as águas, que a sua cabeça vai estar acima. A sua cabeça vai estar acima. A sua cabeça está acima. Você vai nadar na sua mente e você vai desfrutar. Deixe a correnteza do poder do Espírito Santo te levar, te mover para outros lugares. Deixe Ele fazer. Deixe Ele fazer. Aleluia. Deixe Ele fazer. Mover para o agora. Não vai demorar muito agora. Não vai demorar muito agora. Você não pode dizer de tantas outras formas. Não vai demorar muito agora. Agora, isso depende de nós. Esse convite se abriu para nós através desses cultos. Eu creio que uma grande porta de oportunidade. Olhe para a grande porta. Não importa o que está ao redor da porta. Quem se importa com isso? A porta está aberta e nós vamos passar por ela. Nós vamos passar pela porta. Então, nossas palavras, nossas músicas está no tempo presente, agora. Agora. Agora, estamos nadando agora. Nós temos que pensar mais sobre nada. O que nós vamos pensar? Louvado seja o Senhor. Então, nós precisamos entender que, claro, tudo em Deus é grande, porque Deus é grande. E nós temos essa senhora linda na nossa igreja e ela descreve Deus, ela diz, quando você chega perto de Deus, Ele é maior do que maior. E quando você chega um pouquinho mais, Ele é maior que grande. E sabe, nós precisamos nos mover na grandeza dEle e confiar nele. Não ficando embaraçado nesse tipo de tempestade que venha contra você. Mas sabe, você já chegou numa rua que é sem saída, que lá diz sem saída, você só tem que retornar. Por que você tem que ir lá? Por que ir para uma rua sem saída? Por que ir para um lugar onde não tem uma resposta no seu entendimento? Por que ir? Sem saída, é sem saída, é sem saída. Aleluia. O único lugar onde tem uma entrada é o lugar chamado agora. Aleluia. Aleluia. E olha isso, no versículo que ele leu, diz que Deus é maior que todos. Ele diz, para todo lugar que você olhar, para todo lugar que você olhar, bênçãos. Todo lugar que vocês olharem, verão bênçãos.
Todo lugar que vocês olharem, o versículo diz bênçãos. Para onde você está olhando? Para todo lugar que você olhar, será bênçãos. Agora. Agora. Eu vou nadar agora. Eu vou nadar nas águas profundas. E você? E então eu queria dizer isso. Isso me levou para Atos 2, pensando sobre o mover do Espírito e como que todos estavam em um só coração, como um só, como eles estavam unidos. E eu acho que o Senhor queria, eu acredito que o Senhor quer que eu mencione isso, que eu não sei como é que você ora no Espírito, mas não fica gaguejando, não fica gaguejando. Eu sei que eu estou pregando para o coral aqui, mas eu quero dizer, uma conversa com Deus, Ele falando conosco é conversa. Até mesmo falando os planos de Deus, deixe Ele falar para você. Você não chega numa cafeteria e diz, eu quero um bolo e um pedaço de... um bolo e um café. Eu quero um bolo e um café, um bolo e um café, um bolo e um café. Não, você tem que respirar. Você tem que usar a sua língua de oração e pausar como uma conversa. Desfrute das palavras que saem do seu coração. Articule e cresça na sua vida de oração, na sua linguagem de oração. Não fica só gaguejando o orar em línguas. Nós não estamos procurando uma dor de cabeça, sabe? Uma dor de cabeça espiritual. Você já teve em algum lugar que você religiosamente está com dor de cabeça? Eu tenho que sabe? Não. Entenda que tudo que o inimigo tenta fazer dá trabalho. E aí? E daí? Quem se importa com isso? Eu estou na terra, não estou na terra para considerar os planos dele. Eu estou aqui para destruir as obras dele, os planos dele. Agora, em Cristo, aleluia, o poder que opera em nós, como ouvimos essa semana, então não fica gaguejando. E se você fala com ele no Espírito, ele vai falar com você. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E eu acredito que um toque fresco do Espírito Santo, sabe, a gente presume ou assume que todos aqui falam em outras línguas. Se você está aqui não fala em línguas, fale conosco, a gente vai poder ajudar você ou alguém que está nos assistindo online. Aleluia. Mas o poder do Espírito Santo está caindo de forma fresca, a chuva está descendo. Que a chuva desça agora. Obrigado pelo toque fresco, novo do Espírito Santo. Que nós saiamos de uma forma e de um padrão para um fluir. Que nós saiamos desse padrão e possamos fluir na nossa vida de oração, porque o inimigo vai tentar nos pegar e nos deixar envolvidos com isso. E nós precisamos nos envolver com Deus e tem tantas outras salas que Deus quer que nós entramos. E tem protocolos para entrar nessas salas em Deus. Eu lembro que uma vez me convidaram para orar pelo seu presidente. E eu falei, uau, eu não sou desse país, mas na minha vida de oração, Deus me mostrou. Estávamos na Casa Branca, eu nunca estive lá. Em oração, Deus disse para mim, vá para essa sala e espere. Vá para essa sala e espere. No Reino do Espírito eu vi essa Casa Branca. E numa casa eu aprendi, numa outra sala eu aprendi de como a gente deveria se vestir. E eles nos instruíram como nos vestir de acordo com o nosso ofício.
E sabe, isso é como Deus, você tem que aprender a ética, a etiqueta no reino do Espírito, porque existe um protocolo, existem maneiras de se mover e agir. Eu acredito que nós estamos aprendendo mais e mais. Louvado seja Deus. Então não vai demorar muito mais agora. Pai, nós te agradecemos pelo fogo de Deus. Obrigado pelo Espírito Santo descendo sobre esse lugar. Isso não é maravilhoso? Claro, é o amor dele. Nós te agradecemos. Nós recebemos um toque fresco do Espírito Santo, que nos lava, que nos revigora, que nos lava com a poder da palavra. Aleluia. Vamos conversar um pouquinho? Não esqueça de respirar quando eu falar com ele. Brasegonde. Vrozogoregazada. Bracite de choro. Vragesande lebrocho coraça. Ora da massa. Sim. Vroquetize demonso. Borasse que te. Não trabalhe em vão. Não trabalhe em vão. Desfrute que eu estou em você. Desfrute isso. Desfrute da consciência que eu estou em você. É o lugar onde nós crescemos. Obrigado, Pai, por nos regar hoje com o poder do Espírito Santo. Te damos louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquietar as mentes, nos ensinando a nadar, nos ajudar a desenvolver imagens no nosso coração daquilo que parece, de como é o descanso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela certeza de que todo lugar que olhemos haverá bênção. Aleluia. Já resgatados, já curados, já restaurados, já perdoados. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Não quero tomar mais do seu tempo. Tão bom, tão bom. Eu amo o que Wendy disse. Eu espero falar do mesmo jeito que ela disse. Seja você. Seja tudo. Veja, tudo no seu ministério tem que ser você. No seu relacionamento com Deus, comunhão com Ele, seja você mesmo. Ela citou algo, ela disse, quando eu ministrei como eu mesma, eu encontrei o meu ministério. Foi assim que foi dito? Qual é o meu ministério? É você, da forma como você é. Você fluindo, ele fluindo através de você, da forma que lhe é confortável, porque ele é um mestre. Ele te fez de uma forma que ele pode se manifestar em você. Com toda simplicidade, seja você mesmo. Se você esteve ao redor de Ed Dufresne, ele era ele mesmo. E ele mesmo era tão único, da forma como ele era. E havia tanta sinceridade, genuidade nele. E porque ele era completamente assim em casa, o Espírito Santo se sentia em casa com ele dessa forma. Sabe, o Espírito Santo, ele vai nos fazer a sua casa. Então, o Espírito Santo, ele tem que se sentir em casa com você. Sabe, às vezes você vai na casa de alguém e você não se sente em casa porque é da forma como a pessoa te recebe. Eu quero que o Espírito Santo se sinta em casa, da forma como nós lidamos com ele. Obrigado, Miss Wendy.
ela te traz de volta para o centro. Quando você ouve ela, todas as coisas fúteis vão embora. E o que se encaixa, o que isso significa? Tem uma definição? O que é no seu país? Minha mãe dizia para os 4 filhos, pare de fazer mimimi. Não tem propósito nisso. Você só está preenchendo o tempo. Não faça isso. É um hábito ruim. Só porque é em silêncio, só porque está quieto e está em silêncio todos, não significa que é a sua oportunidade de falar. Então, ela falava isso para a gente. Tá tudo bem da gente fazer isso, gente? Dr. Winston só encheu a gente tanto. Nós estávamos comendo, alimentando tanto. Eu estou tão feliz que ele trouxe, estava em linha com aquilo que Deus nos deu no domingo manhã, domingo noite, segunda manhã. Mas sabe, tem tantas coisas ainda que Deus tem para nós nessa semana. Não é só um fluir, só um ritmo. Nada é mais monótono do que uma coisa só de um jeito só. De uma coisa só, de um só jeito. A gente estava no restaurante e a música estava horrível. De todos os sons no mundo, é esse aqui que a gente está ouvindo. Bum, 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 bum. Não tinha melodia, só pancada. Só pancada, pancada. Eu não consigo comer com isso, sabe? E se nós não estarmos conscientes, a nossa vida espiritual se torna assim. Eu estou falando de um ritmo que não tem o fluir de Deus nisso. Respire, respire. Pastor Noel, venha. O que Deus tem no seu coração? Louvado seja o Senhor. Agora que Miss Wendy colocou a gente no centro, a gente pode ir para qualquer canto. Sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim. O Senhor está nos trazendo para uma dimensão além do espaço e do tempo. Nos trazendo para um lugar de domínio. Sim, no Espírito. Sim. Lute combata o bom combate da fé. Segure essa vida que vai além do espaço e do tempo e ore no Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é poder, é domínio. E na medida que você ora em línguas, você vai além do tempo e do espaço. Deus vai colocar você no lugar de domínio sobre o espaço e sobre o tempo. Sim, sim, sim. Sim, eles estão em angústia, eles estão em medo. Mas Jesus disse, meu Pai vai enviar e você vai receber poder e domínio. Poder além do espaço e do tempo. A sua angústia se tornará em alegria. Você será cheio de domínio. Cheio do domínio e de poder. Poder acima do tempo e do espaço. E coisas serão aceleradas quando você falar deste lugar. Agora, sim, e vai haver adoração. Vai haver ministrar ao Senhor. Vai ter o ministrar ao Senhor. Mestres e profetas.
enquanto eles ministram ao Senhor, vai ser dada música dos céus que vão além do tempo e do espaço. É música celestial, expressão celestial, e o profeta falará e vai trazer instrução para muitos. E eles vão separar Barnabés e Saulos, e eles vão chegar a esse lugar de apostolado pelos louvores que eles trouxeram ao Senhor, que vai fazer profetas falarem e trazerem lugares no reino do Espírito, lugares no ministério, salas, lugares e fases no ministério que não estiveram lá antes, além do tempo e do espaço. E os de repentes começarão a estourar. E andaremos nesse lugar e não haverá angústia. Até mesmo a angústia se tornará em alegria. Meu Deus, e você falará num lugar, a partir de um lugar de domínio, a partir de um lugar em que todas as coisas, porque é tempo para a plenitude do Espírito, é tempo para que o meu povo fale e tenha domínio sobre o espaço e o tempo, porque é agora. Louvado seja o Senhor. Segure, agarre essa vida eterna. E essa vida eterna, a vida de Cristo, o poder que ressuscita. Segure, agarre. É isso que significa ser cheio do Espírito. Nós vamos além do espaço e do tempo. E a palavra que nós falamos vai acontecer. E coisas, prédios, todas essas coisas que nós precisamos para cumprir o ministério virão rápido. Virão rápido, porque é acima do tempo e do espaço. Entre no Espírito e fale mistérios. Mistérios que são revelados pelo Espírito Santo. E toda angústia, tudo que está no passado, que traz você para baixo, vai desatar, vai ficar no passado para nós corrermos e nos alegrarmos. Só tem alegria na plenitude do Espírito. É tempo de nós nos levantarmos e sermos cheios do Espírito Santo, cheios do poder que vai além do tempo e do espaço nessa terra. E somos trazidos para esse lugar de domínio e revelação virá, e nós falaremos com revelação a partir desse lugar, e coisas na terra mudarão. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque o reino do Espírito não tem as mesmas estipulações desse lugar. Amém? Natural. Amém? Pastor Ike, o que você tiver no coração. O Senhor Jesus acabou de me dizer, se ela te chamar, eu quero que você diga isso ao povo. Lembre onde é que eu te estabeleci. Lembre onde eu te coloquei. É tão importante cumprir a sua missão, é assumir o lugar que eu te estabeleci. Em 1 Coríntios 12, 18, ele os colocou no corpo como lhe aprouve. Muitos perderam os mantos, muitos não avançaram, porque eles subestimaram o lugar que ele estabeleceu. Assim como você usa a sua fé para os seus prédios e coisas maravilhosas, você precisa colocar a sua fé para aquele lugar onde ele te colocou.
Salmo 103, 13. Aqueles que... Salmos 91, 13. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. O lugar de você florescer é onde Deus te estabeleceu. Você não pode produzir além do seu lugar que Deus estabeleceu. Essa semana eu estava compadecido, eu estava honrado daquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E eu olhei tudo que Deus fez e Ele diz, é porque você está no lugar onde eu te coloquei. Sabe, Deus nunca te envia para um lugar só para você tocar em uma unção. Ele te envia para um lugar, para uma conexão divina. Onde coisas fluem de você e coisas que fluem para você. Em Efésios capítulo 4, no versículo 16... diz que todos nós somos ajustados e consolidados pelo auxílio de toda junta. O seu agora está conectado com aquilo que está fluindo de você. Porque se algo não está fluindo de você, é melhor esquecer o agora. Porque ele diz, você está lá para que algo flua de você. Quando coisas fluem de você, coisas também estão fluindo para dentro de você. Então, nós precisamos lembrar disso. Na versão linguagem de hoje, diz que enquanto cada um faz a sua obra especial, faz com que todos sejam edificados. Eu vejo alguns ministros no Espírito que saíram desses lugares onde Deus os estabeleceu e essa é a razão do problema de saúde delas. E se você fizer ajustes nessa manhã, vai ser revertido agora mesmo. Você ouviu isso? Se você fizer ajustes nessa manhã, Deus vai reverter isso agora mesmo. É por isso que órgãos entram em colapso e esse órgão vai voltar a ser saudável de novo. É isso que nós devemos fazer, ficar onde você deve estar, não ficar indo e voltando. Eu estava falando com Jesus sentado ali, eu falei, parece que é um LP quebrado. Ele estava me lembrando das palavras do meu avô. Ele dizia, olha os pássaros. Ele falava isso repetidamente. Ele dizia, vá para 1 Coríntios 12. Não seja ignorante com relação às coisas do Espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo isso. O rim de alguém, os rins de alguém estão voltando à vida agora mesmo. Rins voltando à vida. Onde está você? Os rins de alguém aqui está sendo curado. Cadê você? Rins de alguém. Se você está nos assistindo online, receba isso agora. Eles fizeram exames e os números, as taxas estavam bem baixas. Essa pessoa é você? Muito bem. Vem aqui. Vem aqui só para demonstrar para as pessoas. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tá tudo bem, mama? Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Muito bem. Hoje, depois que você sair daqui, as taxas vão subir. Amém? É por isso que nas suas costas parece que está apertando você por dentro. Vai parar isso agora mesmo. Jesus te cura completamente.
aquele seu filho vai voltar. Eu vejo ele voltando. Eles vão voltar para o Senhor. Você crê nisso? Em nome de Jesus, seja feito contigo. Em nome de Jesus, aleluia. Se você tem um pulmão que está tendo problemas, algum problema de pulmão aqui, fique de pé. Estou olhando algum problema nos seus pulmões. Fique de pé, fique de pé. Glória a Deus, aleluia. Venha aqui na frente. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Haha. Glória, 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 glória. Existem anjos que estão fazendo, anjos que estão fazendo. Agora mesmo. Pulmões restaurados agora mesmo. Em nome de Jesus. Totalmente curado. Totalmente curados. Totalmente. Vai dos seus pulmões e envolve o seu peito. E parece que tem um aperto por dentro. Você experimentou isso antes? Em nome de Jesus. Hoje. Aleluia. Não é maravilhoso estar nesses cultos, né? Aleluia. Está onde Deus te colocou, né? Tem duas coisas que ele falou para te lembrar, para você fazer. Você começou ano passado. Você tem que acelerar este ano. Para toda a completude. Isso faz algum sentido para você? Amém. Obrigado, mama. Obrigado. Louvado seja o Senhor. Você me ouviu dizer as coisas maravilhosas de viver com meu marido era que ele narrava os cultos para mim, se ele não estava pregando. E quando ele pregava, ele dizia coisas depois para descrever e explicar para mim. Mas estar num culto onde alguém estava ministrando, ele fazia: você viu? Você percebeu esse mover? Você percebeu isso? Você percebeu a unção de cura agora? Você percebeu esse? E às vezes eu falava: não, mas eu vou tentar isso. Sabe? Isso era o privilégio de viver com a sua própria escola bíblica. Ele foi uma escola bíblica para mim. Nós estávamos sentados na sala de ministros antes do culto começar e o ministro estava falando a respeito de algumas coisas físicas, coisas bem difíceis que ele estava vivendo, esse ministro. E algumas dessas coisas ainda estavam ainda, ele estava ainda persistindo, mas as coisas mais difíceis já tinham acabado. O ministro ministrou de forma maravilhosa e você percebeu que você percebeu que na medida que ele estava indo, ele estava começando a terminar. Ed disse para mim: sabe, a unção de cura acabou de entrar. Você viu? Você percebeu isso? E aí o ministro que estava ensinado pegou fechou a Bíblia e saiu. Ele disse: não é por causa de falta de exercício que ele acha que está passando por isso. É esse o motivo que ele tem essa condição física, é porque ele está em desobediência com o Espírito Santo. Quando Deus se move naquele lugar, esse é o comando dele. Quando ele está se movendo de uma certa forma, nós temos que mover da forma que ele está se movendo. E se nós
insistirmos a ensinar a palavra ao invés de se movermos com o Espírito, nós estamos em desobediência. Eu não estou diminuindo a palavra, mas pessoas desobedecem o Espírito ensinando a palavra quando na verdade o Espírito queria se mover de outra forma. Então, o que o Espírito Santo quer fazer no culto, ele tem o lugar para fazer no culto. Sabe, isso não foi nunca corrigido. Eu estou falando com aquele ministro. Então, as coisas na saúde dele continuavam. E sabe, eu estou feliz que o meu marido me ensinou a conectar os pontos. Aprenda a conectar os pontos. Sabe, pessoas vão de um lugar para outro e eles nem... Peraí, o que é que fez? O que é que abriu a porta para essa enfermidade aqui? O que é que... Conecte os pontos que estão faltando. Preencha as lacunas. Eu estava ouvindo um ministro e eu estava conversando com eles. Um profeta de Deus. Um artigo genuíno. Estava lendo. E essa pessoa tinha um lugar de peso no reino do Espírito, e falando com ela, eu estava no culto, ela também estava, eu estava ministrando para os enfermos, e ela disse, eu não tenho feito isso há anos, eu amo orar, mas sabe, eu deixei a parte de cura para o meu pastor, que era o pastor, e eu disse, mas você não entende? O seu ministro, você está ministrando cura a partir do seu ofício. Um pastor vai ministrar cura a partir do ofício dele, mas um profeta, quando ministra cura a partir do ofício dele. Você não pode diminuir o seu fluir. Você não pode presumir que o fluir de cura que opera na sua vida vai ser o mesmo que opera no pastor, o seu marido. Sabe, quando Deus quer se manifestar, eu comecei a conectar os pontos. Coisas que começaram a andar errado na vida delas. Elas nem percebem que aquilo que você está dizendo é a razão pela qual as coisas que você está encarando. Então, pastor Ike veio aqui para nos lembrar, o lugar onde você foi estabelecido por Deus é o lugar que você vai fluir em Deus. E se você disser, eu não quero ensinar, eu não quero viajar, deixa eu só te dizer, que eu vou te dizer mesmo na sua cara, se você é casado com um ministro itinerante, o diabo vai colocar no seu coração odiar viajar, para você parar de viajar com seu cônjuge e você para de ser aquele suprimento para ele. E eu já vi o diabo forçando isso sobre pessoas para sabotar o ministério de alguém. Porque quando você está fazendo algo que você é chamado para fazer, o diabo vai resistir você está abandonando o seu lugar. Eu já vi mulheres morrerem prematuramente. Eles não eram nem chamadas para o ministério de púlpito, mas elas eram chamadas para trazer suprimento para aquele ministro de púlpito. Você tem que valorizar o plano de Deus acima da sua preferência. Se você aprender isso, o plano de Deus vai ser o amor da sua vida e vai ser a preferência na sua vida. Eu decidi muito tempo atrás, eu vou me recusar a fugir daquilo que eu sou chamada para fazer. E o diabo vai tentar fazer isso, vai tentar fazer, sabe? Eu já vi muitos ministros itinerantes, a esposa odiando viajar porque elas nunca renovaram a mente nisso. E elas não aparecem naquele lugar e elas dizem depois, meu marido viajar muito foi o que trouxe divórcio no nosso casamento, quando na verdade era você que deveria ter saído junto para dar esse suprimento para aquele chamado. Sabe, a sua casa está
no seu chamado. Sua casa não é um local físico. Sua casa, eu aprendi, a minha casa é onde o plano de Deus está. A minha casa não é onde tem a geladeira em casa. Não, é onde eu estou com Deus, onde Ele quer que eu esteja. E pessoas psicologicamente estão tentando entender por que estão tendo dificuldades. Você está no lugar errado e agora você culpa o marido porque você deveria estar presente com ele e não ele presente com você em casa. Estou falando isso, é de graça, viu? De nada. Mulheres, entrem em concordância com o plano de Deus para o chamado do seu marido e pare de tentar copiar o que outras pessoas estão fazendo. Meu marido viajava, eu estava em casa pastoreando e criando meus filhos. E eu fico feliz por isso. Eu não tentei fazer minha casa ser a casa de alguém. Por que meu marido não estava em casa? Eu nunca fiz essa pergunta. Eu nunca permiti meus filhos reclamarem que o pai deles estava fora. E eu dizia, não, eu estou em casa, eu sou suficiente para vocês. E eu dizia a eles, a razão pela qual a nossa vida é tão boa é porque o teu pai está obedecendo a Deus. Quando você obedece a Deus, Deus traz coisas para acrescentar na sua vida e não para tirar na sua vida. Eu não vou deixar você falar que a casa de alguém ou a vida de alguém é melhor do que a sua quando seu pai está obedecendo a Deus. Você não tem que ignorar seus filhos, deixar eles de lado, porque a gente vai levar eles onde a gente vai. A minha vida não se encaixa na vida dos meus filhos. A vida deles se encaixa com a minha vida. Eu não estou reorganizando a minha vida porque você tem que ir para camas certos horários. Eu falo para os meus filhos, você vai dormir com barulho, você vai dormir com luz acesa, você vai dormir onde tiver que dormir. Eu não vou adaptar a minha vida à sua, você que se adapta à minha vida. Você não é meu plano. Você não é meu plano. Você é para contribuir com o plano. Você não é o meu plano. De nada, viu? Estou ajudando alguns de vocês agora. Porque o plano é o que a família inteira concorda. E eu não tenho nenhuma reclamação sobre isso. Cada um tem que fazer a sua parte. Sim, sim, sim. Então, mulheres ministros itinerantes, se você quer ter vida longa e viver uma vida feliz, não destrua o seu lar reclamando que ele está fora de casa o tempo todo. Ame o seu lugar onde Deus te estabeleceu e não deixe o diabo fazer você murmurar do seu lugar porque não é confortável. Você tem que saber isso. Tudo que o diabo resiste você naquela área, com certeza Deus tem um plano para você naquela área. E o diabo vai tentar fazer você não ocupar o seu lugar. Eu fico cansada. Eu estou cansada de ouvir ministros itinerantes reclamando por causa de uma mente que não foi renovada em casa. Sua casa não tem que ser igual à casa dos outros. Você não tem... Eles estavam fazendo esportes e eu dizia para eles, você não vai ficar em 6 aulas de esportes diferentes só porque os filhos de outros fazem tantos esportes e recreação o dia todo. Não, essa família aqui produz. Você vai ser criança, sim, mas recreação para você não é o centro da sua vida. E você vai para balé, e vai para ginásio, você vai para futebol, e você vai para torcida e futebol. Esqueça isso. Você vai fazer algo disso, mas você não vai ser o centro da minha alegria. E então pessoas dizem, bem... Como ministra, você fica como ministro, você fica e cuida da sua esposa. Não, a esposa tem que entrar no plano de Deus. Não entre nessa bagunça psicológica de tentar olhar para ver a vida de outras pessoas e ver que a sua vida não está no nível.
de outras. A sua vida tem que parecer o plano de Deus para a sua vida. Eu ouvi a esposa de um pastor falando para o meu filho uma vez. É tão difícil, né? É tão difícil, né, ser filho de pastor, né? E eu interrompi essa mentira do diabo bem na hora. Eu falei, ele é mais abençoado porque ele vive com um pregador. Isso não faz a vida dele difícil, ele tem benefícios. Na verdade, ele é mais privilegiado do que os outros filhos. Você não dê permissão para os seus filhos, para eles fazerem coisas erradas porque é filho de pastor. Pelo contrário, a sua mente não é renovada nisso. Rapaz, eu fiquei brava naquele dia, viu? Alguém que vem com uma vida que não está renovada e tentar trazer esse tipo de pensamento para os meus filhos. Você tem que proteger os seus filhos, porque o diabo vai sempre tentar colocar o limite da vida de outras pessoas sobre a sua. Nosso trabalho é de ocupar o nosso lugar. E ocupar com alegria, viu? Que Deus me deu e se importou em me dar um lugar para ocupar. Eu estou feliz de ocupar esse lugar em Deus. Amém, glória a Deus. Então, tudo isso é culpa sua, viu, pastor Ike? Eu só estou dizendo que pessoas precisam pensar de forma certa. Quando você casar com um homem, você está agora em aliança e aquilo que tem que ser cumprido na vida dele, e você não vai reescrever o plano só porque você quer ter uma geladeira em casa. Não. Isso veio depois, não importa. Você pode não ter sabido antes, mas agora você está em aliança com ele, você está seguindo os passos e não deixa o diabo quebrar os seus passos. Te dizer, eu não gosto de viajar, supere isso é sua carne. De nada, viu? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. O Senhor é bom. Eu disse, o Senhor é bom. E então, o ministério é culpado. E deixa eu te dizer, o ministério não é culpado. O ministério só abençoa a nossa vida. O ministério é trazer ajuda de Deus para a vida das pessoas. Como é que isso pode te ferir? E não importa como as pessoas vão me tratar. Eu não culpo o ministério a forma como pessoas me tratam. Isso não é culpa do ministério, isso é culpa de uma mente que não é renovada. Alguém pode dizer, o ministério feriu a minha família. Não, isso é uma mentira do diabo. Sabe de uma coisa? Você vai lá no mundo, pega um emprego e você vai ver que pessoas lá ímpias vão... você vai ver que pessoas vão te ferir do mesmo jeito. Ou seja, não é o ministério que te fere, é você que é sensível demais. Eu não dou permissão a pessoas para me ferirem. Eu vou pensar os meus pensamentos, eu vou sentir os meus sentimentos. Você não determina como eu devo sentir, porque você não pagou minha conta hoje. Só limpa o pensamento, volte para o bom senso. Eu vi um caminhão uma vez, eles tinham um adesivo nesse caminhão. Ele disse, bom senso. Tinha uma imagem de uma graça lá, bom senso, nós sentimos sua falta. Só pense de forma certa, gente. Sabe, tudo que Deus me envolve é uma alegria, é um deleite. Eu me deleito em fazer a tua vontade. Eu grandemente me deleito em fazer a tua vontade. Por quê? Porque quando eu faço a vontade dele, a bênção de Deus aumenta. Eu estou empolgada para ir onde ele me diz para ir. Não importa qual cidade. Eu só estou feliz que Deus falou o meu nome em conexão com o plano dele. Amém? Aleluia. E se você não está feliz de estar lá, é melhor você aprender a florescer. Tem que ficar melhor lá porque você aprendeu. É melhor você começar a andar por aí dizendo, o resgate chegou. Por quê? Porque a sua vida é uma resposta para a vida de outras pessoas.
Louvado seja o Senhor. Eu acho que a gente tem que fazer uma última coisa, pastor Ed e Angela. Ministre em línguas e interpretação de línguas. Eu acredito que você tem uma palavra para ser liberada. Bem, eu estou falando a ti. Eu não estou falando para o seu vizinho. Eu estou falando contigo. Abra o seu coração e receba o que eu estou falando e vai mudar a tua vida. Ou você vai em frente, se rebele, vai fazer seu próprio caminho e você vai ver o que vai acontecer. Mas então vire-se e receba a palavra do Senhor. Se submeta ao Espírito do Senhor e aprenda e cresça e seja uma bênção para todos. Amém. Sim. Bem, de onde que eu vou daqui? Eu fui corrigido e agora o que eu faço? Volte para o seu lugar de oração, volte para o seu lugar de meditação e de revelação e receba a palavra do Senhor para você. E se você andar nisso, tudo ficará bem. Amém. Louvado seja o Senhor. Terminou? Sabe, não é só obediência externa, mas é obediência interna também. Sabe, a gente sabe fazer, mas o nosso coração não está agradado, não está feliz naquilo. A gente faz esses ajustes internos, amém? Louvado seja Deus. Te agradecemos, Pai. Vamos ficar de pé? Pai, nós te agradecemos por um culto revigorante, esse laboratório do Espírito, onde nós aprendemos, observamos e fluímos com o Espírito. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a ajustar o nosso passo ao longo do caminho. Obrigado, Pai, na medida que saímos deste lugar, que nós saiamos com maior precisão. Mais precisos, vemos mais precisamente, andamos mais precisamente, falamos mais precisamente em concordância com o teu plano. E eu me lembro, Jesus, o que o Senhor me disse lá na Rússia, em St. Petersburg, quando o Senhor falou da unção dobrada, da porção dobrada do Espírito. É que o Senhor disse, você vai andar e fluir e concluir o propósito de Deus. Você tem que estar conectada com as suas conexões divinas e bem ajustada, conectada, não levemente conectada, mas bem ajustada. Obrigada, porque nesta sala nós temos as conexões divinas que o Senhor nos conectou. Tão agradecida, porque não corremos a carreira sozinhos. Cada um deles são um refrigério. Levante a sua mão, vamos orar em línguas. Te adoramos, te adoramos. Fazemos todo o ajuste interno. É tão fácil ajustar. Dentro desse ajuste tem a bênção do Senhor que flui de forma livre.